Tudo Posso está de volta. Nós vamos falar sobre saúde agora, né? E como eu disse no bloco anterior, no comecinho do nosso programa, um tema que interessa a todos nós do Brasil inteiro. A gente vai falar sobre a gripe A, que também é conhecida como gripe suína, causada pelo vírus H1N1, que é transmitido pelo ar, de pessoa para pessoa, especialmente através de gotículas de saliva de um indivíduo doente para outro saudável. O diagnóstico dessa gripe é feito através de exame de sangue, pois os seus sintomas são semelhantes aos da gripe comum, porém, são muito mais nocivos. Para falar um pouquinho então sobre esse assunto, no programa de hoje, a gente recebe aqui o infectologista Dr. Marcos Cirilo. Dr. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Boa doutor. tarde, muito obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Já internou muita gente esse ano com H1N1, doutor? Todos os hospitais públicos e privados têm internado muita gente, especialmente crianças. Nós temos lá no nosso hospital crianças com 50 dias de vida sendo internadas com essa gripe. Nossa, e ela pega, o Rafael falou, passa de pessoa para pessoa, através da saliva. Como pega mais? Tem outro tipo de contato? Tem. Tanto que no hospital, quando nós isolamos alguém com gripe, nós colocamos uma plaquinha de gotícula, que é transmissão aérea, e contato. Porque se eu tossir ou espirrar e a minha saliva cair nessa mesa e alguém colocar a mão no nariz, na boca, pode pegar gripe. Tá. Por isso que as pessoas acabam utilizando aquela máscara? A máscara é principalmente para via respiratória. Para contato, o mais importante é higienizar as mãos. Qualquer tipo de máscara funciona, aliás? Para gripe, sim, essa máscara é comum. Porém, se você está no hospital e você vai aspirar uma pessoa, você vai entubar uma pessoa, nós temos que usar aquela máscara de 95 que filtra mais partículas. Porque esses dias, inclusive, Maria, teve um debate sobre isso. Deve usar ou não deve usar a máscara. Deve ou não deve, doutor? Se você tem uma doença respiratória e vai ter contato com outra pessoa, é muito importante você usar a máscara. A máscara comum. Porque então, quem vai no hospital, tá com suspeita, tem que ir com a máscara. Não precisa ir com o ideal é você ir, mas se você não tiver a máscara, eu chego para você, logo que você entrou no hospital, você está com gripe, põe a máscara e vai procurar o atendimento. Primeira coisa que você faz, antes de chegar no guichê. Quer dizer, os próprios funcionários do hospital devem ter essa orientação. Devem orientar. Devem ter a máscara, né? Tem máscara? Tem máscara, tem. Porque às vezes não tem a máscara. Não, você falou sobre a máscara, mas ontem também eu li que estava faltando álcool em gel nos hospitais. Álcool gel, sim, principalmente nessa época a demanda aumenta muito e os produtores de álcool gel não conseguem atender essa demanda do mercado. O álcool em gel entra onde no H1N1, doutor? Se eu estou com a mão suja, eu uso água e sabão, porque minha mão está suja. Perfeito. Agora, se eu estou com a mão visivelmente limpa, eu uso álcool gel. Inclusive, existe uma portaria de 2010 do Ministério da Saúde que todo lugar que tem doente tem que ter um álcool gel. Isso é lei. Então, se eu for atender alguém no ambulatório ou internado, tem que estar dentro desse quarto, tem que ter álcool gel. Porque o álcool gel é um bom antisséptico, é muito rápido, né? Você consegue higienizar as tuas mãos. É bom ter até no carro, levar junto na Levar junto, bolsa. você vai, por exemplo, vai almoçar ou deu a mão para alguém... Usa transporte público. Transporte público, o ideal é ter Funciona com a mesma coisa que você... Antes de almoçar, Você pode fazer isso se a tua mão não estiver suja. Eu estou com a mão suja, tem pó, poeira... Terra. Não, aí é água e sabonete mesmo. Mas a minha mão está visivelmente limpa, o álcool gel é uma boa opção. Doutor, falando então sobre H1N1, é um tipo de gripe, é isso? É uma gripe. Tá, é uma gripe. Ela é mais forte que a gripe comum, naturalmente, então, pelo que a gente Na tá verdade, ela não precisa ser mais forte, mas a transmissibilidade dela é grande, ela acomete pessoas que têm alguma imunossupressão. Então, isso, levando em consideração o vírus e o doente, faz com que você tenha quadros clínicos mais exuberantes. E o nome? Eu queria saber. Influenza é a mesma coisa que H1N1, que suína? Não, na verdade, o H... O vírus, ele tem na sua cápsula, no seu envelope, algumas proteínas. As proteínas H e as proteínas N. Ele tem 13 Hs e 9 Ns. Então, você pode combinar dando mais de 100 tipos de vírus de gripe diferente. Esse é um H, porque é a proteína H1 e a proteína N1. Mas você pode ter a proteína H13 e N9. Combinando todas, dando mais de 100 tipos. Que pode ser mais inofensiva que H1N1, por exemplo? Na verdade, você pode ter cepas mais atenuadas, dependendo dessa combinação. E essa gripe, ela chegou mais cedo, que estão falando, né? Que ela geralmente chega no inverno. Sim, na verdade, ela deve chegar assim... Final de abril e maio. Para nós começamos em março. Às vezes isso acontece, como já aconteceu em 2009 e 2010. Mas parece que começou muito mais forte que o ano passado, por exemplo, né? Eu não lembro desse surto. Não. Seguramente nós estamos com maior número de pessoas acometidas.
E tem com uma essa gripe. explicação? A explicação, provavelmente, variação sazonal, pessoas suscetíveis, aglomeração de pessoas, o tempo. Isso faz com que o vírus possa chegar mais cedo. Doutor Marcos, até pelo menos 10 anos atrás, a gente não ouvia falar em H1N1. Para mim é novidade. Não sei se eu estou equivocado, não convivia com a saúde. Na verdade, não nós tivemos, Rafael, nós tivemos... Não ficou doente? Não fiquei doente. Não, nós tivemos... Se a gente for lembrar a história, em 1918, 19, a gripe espanhola, que não era espanhola, ela tem esse nome, mas ela apareceu nas frentes de batalha da Primeira Guerra na Europa, ela matou 50 milhões de pessoas em 2 anos. 50 milhões? 50 milhões. Depois nós tivemos uma epidemia de H2N2 em 57, a asiática, e H3N2 em 67 em Hong Kong. Então, esse vírus de agora, o H1N1, é a mesma cepa a mesma cepa H1N1. Você tem algumas variações, mas é basicamente a mesma cepa de vírus que matou 50 milhões de pessoas em 1918 e 19. Ele tá mais forte hoje? Porque, assim, supostamente não tá, porque ele matou mais gente no começo do outro século. Ou talvez não tinha tanto conhecimento assim, né? A da epidemiologia. Evoluída, né? Porque o que acontece é que o vírus, ele diminui a tua imunidade. Quem morreu de pneumonia em 1918 e 19, pelo pneumococo, que é a bactéria que causa mais pneumonia, porque não tinha penicilina. Depois você inventa a penicilina, descobre a penicilina, outras bactérias como estafilococcus vão te matar na pneumonia porque ele não responde à penicilina. Então, o vírus e a bactéria juntos causam uma lesão muito importante no teu pulmão. Tá, entendi. Doutor, sintomas, né? Como que eu distingo uma gripe normal... Do resfriado. É. Perfeito. O resfriado é um rinovírus. Eu vou ter nariz escorrendo, uma leve dor de cabeça, uma febrezinha baixa, um mal-estar leve. Gripe, eu tenho uma febre alta, muita dor de cabeça, muita dinamia, prostração, sintomas mais exuberantes. Aí é gripe. O resfriado é mais leve. Tá, e quando é gripe comum, ok, e a gripe H1N1? O que H1N1 traz que a gripe comum não traz? Na verdade, não dá para você dizer pelos sintomas se é um H1N1 ou outro tipo de vírus da gripe. Só pelos sintomas. É que essa H1N1 está se propagando de uma forma muito rápida, em grande extensão, no maior número de pessoas. Então você tem mais um dado epidemiológico do que um dado clínico. É por isso que, a partir dos sintomas de gripe, procurar o hospital. Hoje a recomendação seria essa, doutor? Na verdade, assim, se você estiver bem, provavelmente você vai ficar bom. Se você não tiver doença de base, se você não tem doença de coração, de pulmão, doença de rim, se você não é diabético, não é criancinha de menos de 2 anos, não tem mais de 60 anos, a sua evolução deve ser boa. Não está dentro dos grupos de risco. Perfeito, você não é de nenhum grupo de risco. Mas se você está com uma febre mais prolongada, uma queda do estado geral mais acentuada, o ideal é procurar um atendimento médico. Então, todo mundo que entra no hospital é internado? Porque, não. assim, eu ouço vários casos de pessoas que estão sendo internadas, mas não é todo o caso. Não. Seguramente, a grande maioria das pessoas que procuram atendimento médico por gripe voltam para casa. Poucas pessoas são internadas porque têm uma síndrome respiratória aguda grave, quer dizer, um comprometimento sistêmico, principalmente do pulmão. Essas pessoas são internadas, a grande maioria volta para casa. Qual é a diferença? Se você estiver no hospital, você vai tomar o Oseltamivir, que o hospital vai te dar porque ele tem no estoque dele. Se você voltar para casa, você vai pegar uma receita e vai procurar um posto de atendimento onde você vai pegar o remédio grátis. O senhor falou do Oseltamivir, que é o Tamiflu. Tamiflu Tamiflu é o nome comercial do laboratório Roche. Tá, é o remédio que toma para Que isso. toma para isso, para diminuir em 1 dia, 2 dias os sintomas e diminuir a multiplicação do vírus em você, consequentemente diminuir a quantidade de vírus que você lança para a comunidade. Agora, um grande problema que está acontecendo, que todo mundo tem discussões na imprensa e também discussões em grupos de WhatsApp, porque eu tenho um grupo de mães de colégio. Devemos vacinar, não devemos? As filas estão gigantescas, eles estão aumentando de 110, está passando para R$200 cada vacina. Me explica um pouco sobre tudo isso. Todas as nossas vacinas do nosso PNI, Programa Nacional de Imunização, são vacinas muito bem elaboradas, com alta eficiência, alta eficácia. Então você não precisa, a não ser que você seja de um grupo de risco e precisa se vacinar mais precocemente, você pode aguardar o programa e aguardar a sua vez para vacinar.
Tá, por exemplo, eu não tenho nada, tô numa idade ok, não sou criança, não sou idoso e tô bem fisicamente. Daí eu posso aguardar. Você então. pode aguardar e provavelmente você nem vai ser vacinada porque você não está num grupo de risco, como profissional da saúde, pessoas que têm fatores de risco. Sim. A diferença é, preciso procurar um serviço particular para me vacinar? Não. Provavelmente não, teoricamente não. Você aguarda. Se você tiver indicação de vacina, você vai encontrar uma vacina em quantidade e qualidade suficiente para atender as nossas Mas necessidades. os postos não estão esvaziando? Essas vacinas não estão indo embora? Elas estão indo embora, mas elas vão ser suficientes para cobrir a Até população. por um certo medo que a população está tendo. Isso. Ontem, por exemplo, entrei em 2 sites de 2 laboratórios, a pedido de uma vizinha que foi para o meu apartamento, né, para buscar resultado de exame. E nos 2 laboratórios, o recado bem grande. Logo que você abre a tela do laboratório, a página do laboratório, no momento não disponibilizamos, não estamos com vacina H1N1. Né, alguma coisa assim. As vacinas começaram a ser distribuídas no início de abril, pela rede pública, atendendo às necessidades e os protocolos para a gripe. Então, todo mundo que precisar ser vacinado vai ser vacinado. Uma coisa que eu gostaria de dizer, assim, existe a vacina trivalente e a tetravalente. Essa diferença é muito boa. Essa diferença, o pessoal tem perguntado, porque a trivalente eu tenho H1N1, eu tenho AB e H3N2. A tetravalente, além disso, eu tenho uma outra B. Os americanos tiveram, ano passado, o ano retrasado, casos de gripe por 2 Bs. Então, o que eles fizeram? Incorporaram um segundo B na vacina. Para nós, por enquanto, isso não é necessário. Porque o que causa... Mas não é melhor já tomar? É melhor, mas nós não temos a vacina com as 2 cepas Bs. E como a B não é uma cepa epidêmica como a A, você tomando a A já vai ter uma boa imunização. Doutor, quando a gente fala também sobre tipos de vacina, também já ouvi dizer, não sei se é mito ou verdade isso, que a vacina da rede privada é melhor que da rede pública. Não necessariamente. Tem diferença. Não, na verdade, as Tem vacinas... diferença, paga. R$250. A diferença é o A valor, é esse. R$250? Você vai encontrar por 250. Porque eu ouvi que o valor 110 que eles... Já se comercializou há poucas semanas. Mas não tem melhor ou pior. Não, eu não acredito. Eu acho que as vacinas da rede pública, que atendem ao nosso Programa Nacional de Imunização, são boas o suficientes. E o que é uma vacina boa? É aquela vacina que te dá uma proteção de perto de 85% de proteção. Nós temos isso nas nossas vacinas que o governo distribui para a rede pública. Tenho 2 perguntas. O remédio, voltando um pouquinho, o remédio pode ser usado em qualquer idade, em criança... idoso, que às vezes Gestante, tem problema, pode. gestante e tudo. Pode? Pode em qualquer idade. Você vai ter doses por quilo de peso em criança, né? Crianças de 10 quilos tomam uma dose, crianças de 40 quilos tomam outra dose. Isso em suspensão, e os adultos vão tomar as cápsulas. Grávidas, e pessoas com doenças com imunodeficiência, crianças, todos podem tomar esse remédio, não existe contraindicação. Com quantos anos, então, as mães têm que levar para tomar essa vacina? Porque esse é um grupo de risco. A partir de quantos anos? Na verdade, isso aí, a partir de 6 meses de idade, você indo até o posto de saúde, você já é orientado a tomar essa vacina. O que eu espero é que realmente tenha vacina. Porque... Tem, provavelmente sim, porque... normalmente o que a gente tem visto em anos anteriores é até sobrar vacina. Provavelmente esse ano... Pelo impacto que nós estamos vendo, né, na sociedade, as vacinas não deve sobrar. Mas provavelmente não deve faltar vacina. Doutor, tem muita gente que fala assim, eu não vou tomar vacina... Porque vai ter reação. Porque vai ter reação, ou eu vou ficar ou porque gripado. eu vou ficar gripado. Não, esse vírus é um vírus inativado e ele não causa gripe de forma nenhuma porque ele foi inativado. Ele não é um vírus ativo que possa causar doença. Então, se você tomou vacina e ficou gripado, foi coincidência. Ou a vacina não deu tempo. Vai ter azar. Vai ter ou não deu tempo ainda de você ser imunizado. Porque para você toma a vacina, até você produzir anticorpos, isso demora mais ou menos 15 dias. Tomei vacina Então hoje. não faz efeito imediato? Não, pelo contrário, as vacinas vão demorar um tempo que você reconhecer aquela proteína estranha e produzir anticorpos, em torno de 15 dias. Esse é o preconceito também que existe na vacinação do idoso, da gripe do idoso, que não é a mesma, né, que doutor? as pessoas É a mesma, ficam com medo. é a mesma É a mesma vacina. aqui, A mesma vacina. E eu acho que o idoso tem que se vacinar contra a gripe, contra a pneumonia
existem boas vacinas disponíveis no mercado e que previnem essas infecções. Só lembrando, infecções respiratórias no mundo matam quase 4 milhões de pessoas por ano. Em se tratando, então, de mesma Por vacina... ano. 4 milhões de pessoas em infecções respiratórias. Em se tratando, então, de mesma vacina, gripe A, H1N1 ou o termo gripe suína, não é aquela história Ou de influenza. mitos, influenza, não é aquela situação de mitos e verdades? Tem gente que fala assim, é gripe suína, então não posso mais comer carne de porco. Não. Eu já ouvi isso, Por que doutor. chama gripe suína? Gripe suína porque o porco ele tem receptores para gripes do porco, para cepas de gripe que acometem o ser humano, que acometem as aves e que acometem o porco, na árvore respiratória. Então ele é um laboratório de gripe. Ele consegue fazer com que esses 3 vírus diferentes das aves, humanos e suínos se acoplem no seu epitélio respiratório e a partir daí desenvolva novas cepas dentro dele que podem ser transmitidas na sociedade. Pode ser transmitido, então. Exatamente, por isso que chama gripe suína. Aí tem uma relação. Aí tem uma relação. Mas E o comer carne e não comer não carne... tem nada a ver, não. nada Mesmo a ver. porque essa carne foi assada, foi cozida, isso matou o vírus, matou a bactéria. A questão estaria no contato, então. No doutor. contato com as secreções do porco, isso passa para a pessoa e depois vai se perpetuar na espécie humana, que vai passar de Mas um quem humano para trabalha em outro. fazenda, né? Que tem que pegar o animal, não sei. Isso aí- pode acontecer, você ter surtos de pessoas que trabalham com aves, se for um caso de uma gripe aviária, ou com porcos, pegarem esse vírus e serem mais suscetíveis. Doutor, no dia a dia, então, cuidados que eu devo ter? Além de lavar as mãos, o Isso álcool é gel, o que fundamental. mais? O que eu posso fazer para evitar? O que a gente sempre fala é que não adianta tomar vitamina. Eu vou tomar vitamina C. Você toma 1 grama, 2 gramas, você usa 65 miligramas só. O resto você urinou. Então você está gastando dinheiro à toa. Não existe um remédio que melhore a sua imunidade. O que melhora a sua imunidade? Dormir bem, comer bem, não fumar, usar bebida alcoólica moderadamente. Atividade física. Atividade física, uma vida saudável, uma vida alegre. Isso vai melhorar a tua imunidade de alguma forma. Agora, vou tomar vitamina, vou tomar ervas. Existem algumas ervas milagrosas que aumentam. Isso, por enquanto, não tem nenhuma comprovação científica. A pessoa pode viajar? Pode. Não tem Porque contraindicação. assim, eu lembro quando teve uma gripe também muito intensa, eu fui, acho que pro Vietnã, uma coisa assim, a gente passava por um radar e eles viam se a gente tinha febre alta, se a sua temperatura estava alta, e aí não deixavam entrar no país. Atualmente, não existe nenhuma restrição. 1 bilhão de pessoas viajam por via aérea todo ano. No Brasil, 20 milhões de pessoas chegam no Brasil todo ano, por via aérea. Não existe nenhuma restrição de viagens no momento, em nenhuma parte do globo. Doutor, o Brasil, né, esse país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, de alguma forma, calor intenso, o maçarico parece estar ligado sobre a gente, né? Senhora. De alguma forma, favorece a proliferação do H1N1? Na verdade, o que mais favorece a proliferação desses vírus de transmissão respiratória, teoricamente, é o frio. O frio diminui um pouco as suas... Mas não está fazendo frio, Não doutor? está fazendo, mas as pessoas estão fechando mais as janelas por causa da dengue, da zika e da chikungunya. Pois é. Estão protege de um mal, de vem uma outro. forma e pegam outra doença. Então, isso acontece, é o contato pessoal, realmente. Então, o frio e ambientes fechados, aglomeração, uma pessoa doente transmitindo para as outras, porque a gripe, assim, ela é uma gotícula, é uma partícula que tende a caminhar 1,5 metro de distância. Não é como tuberculose que caminha por todo esse ambiente. A gripe, por ser uma gotícula e não aerosol é tuberculose, gripe é gotícula, tende a se propagar. Se eu estou com gripe, você está a 1,5 metro, você tem muito mais chance. Você está a 5 metros, a chance é muito menor ou quase zero de você pegar a gripe. Então, ambientes fechados e aglomerados. Doutor, tem gente morrendo dessa H1N1, né? Esses são casos isolados ou está acontecendo mesmo? Acontece geralmente? As epidemias de gripe, né, sempre matam, como a gente falou, 50 milhões de pessoas em 18, 19, 5 milhões em 57, 5 milhões em 67. Na década de 70, na Rússia, também 3, 4 milhões. Então, as pessoas vão morrer de doenças respiratórias. Nós não estamos... que de gripe, você fala assim, vou morrer de gripe. Ninguém Morre de gripe, morre de complicações da gripe, morre de pneumonia bacteriana naquele pulmão que já foi afetado pelo vírus da gripe. E as mortes, por enquanto, estão dentro do esperado por um pico, né, por um aumento dos casos de incidência de gripe. Então, nada alarmante. E, infelizmente, as crianças, os diabéticos, os velhinhos, os leucêmicos, os que têm linfoma, os que têm câncer, essa população
tem muito maior risco de morrer. Doutor, a gente já fala em epidemia ou não? Ou é uma palavra muito forte para o momento? Eu acho que a gente não tem dados suficientes. Epidemia é aquilo acima do esperado. Esperado é uma endemia. Epidemia é aquilo acima do esperado, que não se... E uma pandemia é aquilo que não se controla globalmente, por exemplo. Então a gente tem uma epidemia que está acima do que a gente teve nos outros anos. Mas, por enquanto, a gente ainda consegue ficar relativamente tranquilos com relação ao número de casos. Eu acho muito bom a gente ter esclarecimento, assim, porque, que nem foi capa da Veja São Paulo dessa semana. As pessoas estão muito preocupadas com H1N1. Nos telejornais. Nos telejornais. É só se fala nisso. A minha filha virou para mim e falou: mamãe, posso morrer de H1N1? Minha filha de 10 anos. Porque ela vê na notícia, entendeu? Ouve falar que a amiguinha foi internada e tudo. Então, é uma coisa que as pessoas estão falando, tá? É um telefone sem fio, que vai aumentando. Que vai aumentando. Cada um. Morrer, lógico. Várias pessoas vão morrer, como morrem todo ano, de infecções respiratórias, pneumonias, tuberculose, gripe, meningites. Isso é estatisticamente esperado. A gente está tendo o maior número de casos, lógico, porque está tendo mais número de casos de gripe. Mas, por enquanto, eu acho que a gente não precisa ficar alarmado de forma nenhuma. Só reforça para a gente, então, os grupos que não devem fugir da vacina, que precisam prioritariamente receber essa dose. A própria Secretaria Municipal, Estadual, Anvisa, né, a nível federal, elas colocam os grupos. As crianças menores de 2 anos, pessoas acima de 60 anos, profissionais da área da saúde, pessoas que têm doenças crônicas de pulmão, de rim, de coração, de fígado, pacientes com doenças imunossupressoras. Esses são os grupos prioritários para vacinação. Perfeito. Esses, na verdade, então... As grávidas, também, não há gestantes, problema. não há problema essa vacina. O bebê já vai nascer protegido de alguma forma ou não? O bebê ele é protegido porque esses anticorpos eles passam pela placenta. Só que eles têm uma duração de algumas semanas ou meses, dependendo do número de anticorpos. Então, até os 4, 5 meses, talvez haja uma proteção até os 6. A partir daí, esses anticorpos desaparecem da circulação e o neném vai começar a produzir os seus anticorpos próprios. Falar em duração, quanto tempo demora para a vacina fazer efeito? Você, como toda vacina, teoricamente, a partir do 15º dia da vacinação, você produz seus anticorpos. E dura quanto tempo? Isso depende da vacina. No caso da gripe, como esse vírus tende a mudar ano a ano, por causa das combinações... Um ano, porque no ano seguinte, provavelmente, existe um outro vírus em circulação. É um vírus mutante. Ele é um vírus mutante. A gripe é mutante. A gripe é mutante. Só uma última pergunta. A tendência é piorar com o inverno? Teoricamente, se nós vacinarmos o maior número de pessoas agora, entre abril e maio, provavelmente esse número de casos deve diminuir, porque as pessoas estão vacinadas. Elas se protegem, e elas se protegendo, elas também transmitem menos vírus para as outras pessoas. Tá certo. Então, doutor Marco Cirilo, então, conversando com a gente hoje, esclarecendo sobre H1N1, ensinando você a como se prevenir, apresentando para a gente quais são os grupos de riscos, os grupos prioritários que precisam receber essa dose de vacina, mas, acima de tudo, né, é não ter medo, né, doutor? Não. Na verdade, acho que não é uma situação de pânico que a gente precisa vivenciar. Não é uma pandemia. Vamos com tranquilidade. Vamos com tranquilidade. Acho que é essa a palavra, né? E os grupos de risco, por favor, vacinem-se, né? Isso é muito importante. As vacinas vão ser disponibilizadas de boa qualidade, com bons resultados, então é muito importante, né? E os cuidados do ambiente, a higienização das mãos, isso é fundamental. Perfeitamente. Bom, vou fazer intervalo. Próximo bloco. No próximo bloco a gente tem Aaron Hakanishi, nosso colunista social, nosso parceiro, vai falar sobre a final do Big Brother e tantas outras notícias. A gente já volta.